vou começar de novo, porque não estava gravando. Hoje nós vamos ter a 10ª apresentação do Caminhos para o Futuro, que é um ciclo de palestras que foi oferecido pela Faculdade de Comércio de São Paulo, com apoio da Associação Comercial do Estado de São Paulo, da Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo. Aliás, quero aproveitar e agradecer aqui o seu presidente, Alfredo Taiti, presidente da FACESP, que é a Federação, e o presidente da Associação Comercial do Estado de São Paulo também, que deu todo o apoio nesse ciclo de palestras, tem dado todo o apoio na Faculdade de Comércio de São Paulo. E agradeço também, obviamente, o competente professor Wilson Rodrigues, que é o diretor-geral da Faculdade de Comércio de São Paulo, o diretor superintendente, e o nosso diretor de conteúdo, o economista e professor Roberto Macedo. Hoje, gente, o tema é o futuro da educação. A revolução que a tecnologia trouxe, as consequências mudanças nos diversos setores, exige, sem dúvida nenhuma, mudanças drásticas, né, na formação e na qualificação dos profissionais contemporâneos. E isso, por consequência, tem que ter uma mudança grande na forma de ensinar, não só no conteúdo, mas também na forma. Sempre falo com o professor Wilson aqui que essa tecnologia de comunicação que existe hoje, o próprio EAD, isso que nós estamos fazendo hoje, é uma concorrência muito grande para a sala de aula tradicional, eu costumo dizer que é o modelo prussiano, aquele aluno sentadinho atrás do outro, etc. Porque, imagina, você saber que você tem acesso ao mundo dentro do seu celular, você ficar parado ouvindo o professor só explicando na sua frente, é complicado. Então, como serão essas mudanças no ensino? Elas já estão acontecendo e como vai ser o ensino do futuro? Para isso, nós convidamos o professor Hubert Alqueres, que foi professor da Poli, ele é engenheiro politécnico, foi professor da Poli, da USP, e ele é membro do Conselho Estadual de Educação, da Academia Paulista de Educação e da Câmara Brasileira de Livros. O professor Hubert foi secretário adjunto da Educação aqui do Estado de São Paulo, foi presidente do Conselho Estadual de Educação também. Então, sobre esses desafios todos, o Hubert Alqueres vai falar conosco. Hubert, prazer te ouvir. Estamos aqui esperando essa palestra, que é a palestra de encerramento do nosso ciclo Caminhos para o Futuro. Bom, eu gostaria de cumprimentar os amigos, né, André Matarazzo, o professor Wilson Rodrigues, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, mesmo que virtualmente, é um sinal dos tempos, né, que a gente está vivendo. Eu também gostaria de parabenizar a todos que contribuíram para o sucesso desse ciclo de 10 encontros, que eu tenho a honra de encerrar com a palestra de hoje, não é? Em especial, parabenizar a Faculdade de Comércio e a Associação Comercial de São Paulo. E também todos os técnicos que nos ajudaram muito nesse período de palestras, né? O Caminhos do Futuro iniciou uma discussão sobre o mundo em transformação, não é, André? As mudanças em curso, desde que o planeta começou a se preparar para a revolução tecnológica que estamos vivendo e que provocam um impacto direto na forma da sociedade se organizar e de produzir, não é? Como você bem colocou aí na sua fala inicial. As intervenções dos palestrantes até aqui, eu acompanhei todas elas, foram formidáveis. Quero até destacar da pesquisadora Maiana Zatz, que foi espetacular, falou sobre a ciência do futuro, o Rodrigo Xavier sobre o ecossistema empresarial, o Décio Sonohara sobre os desafios da logística, e tudo isso, todas essas grandes mudanças, elas foram aceleradas ainda mais pela pandemia, não é? E é sobre as mudanças na educação, na área da educação, que a gente vai falar um pouco na nossa conversa de hoje. E eu gostaria de fazer uma contextualização, e para isso eu vou pedir para o pessoal da técnica nos ajudar aí nos slides, em especial o Arthur Torres, lá do Conselho Estadual, que vai operar aí uma parte da apresentação.
Então, eu coloquei no primeiro slide o QR Code para o meu LinkedIn. Então, se alguém depois quiser entrar em contato, é só tirar uma foto aí desse QR Code. Estamos com problema, não? Professor Hubert. Oi. Eu estou tentando subir a apresentação aqui, eu só vou precisar de um momentinho, porque travou aqui o meu aparelho. Coisas da tecnologia. Um segundo, tá? Vamos lá. Isso faz parte. Mas, Hubert, é interessante porque a gente encerrar o ciclo com a questão da educação, porque a gente percebeu em todas as apresentações, né, Lúcio, que nós fizemos nesse período, todos os segmentos, o quanto isso mudou e, portanto, não é possível que, para você formar quadros novos, profissionais novos, nesse contexto contemporâneo, você consiga fazer sem adequar o currículo e até a forma de ensinar. Né? É isso mesmo. Isso a gente vai ver um pouco aqui na apresentação, e eu estou vendo que está entrando aí um pessoal muito bacana e amigo no chat, não é? Estou vendo a Eliana Amaral, lá da Unicamp, a Meire Zaidan, jornalista. Também quero agradecer a presença de todo mundo que está nos ouvindo. Então, vamos lá, Arthur. Professor Hubert, eu vou pedir desculpa, eu vou reiniciar rapidamente a máquina aqui, porque eu não consigo abrir a apresentação, e eu já retomo na sequência, tá? Com ela sendo aberta. Me dê um instante, por favor. A gente testou, inclusive, no começo da tarde, e testou agora há pouco aí com o pessoal da FAC também. Paciência. Mas é sempre assim, o bom é que, da mesma forma que é rápido, o reboot do computador, a reinicialização também é rápida. Então, não vai ser... Era mais demorado quando queimava uma transparência, por exemplo. Você não tinha como recuperar. Então, não vamos reclamar, porque dentro do... Andréa, esse tempo das transparências é um tempo muito antigo, não é? Como é que chamava o aparelho? Retroprojetor. Vocês estão falando. O Wilson não chegou a conhecer o que é um retroprojetor ou uma transparência, né, que tinha que fazer e tomar muito cuidado que queimava a ventoinha do projetor. Então, elas acabavam queimando as transparências e a lâmpada junto, que era um transtorno. Eu vou fazer o seguinte, eu estou também aqui com a apresentação, eu vou tentar passar eu mesmo. Começando falando, depois a gente repõe as telas. Arthur, o que você acha? Você consegue, não? Robert. Oi. É o Itamar. Se você quiser compartilhar, você pode compartilhar que você tem acesso. E aí vai mostrar a sua imagem e o compartilhamento junto, tá? Tá bom. Eu estou aqui com o celular, eu não sei se ela... Vamos ver. Você tem um contato aqui. O Itamar. Então, do Conselho de Educação. Ok. Pronto. Entrou? Não, Hubert, melhor você ir começando, de uma hora que aparecer, a gente vê. Arthur, só me dá uma última notícia aí. Você não vai conseguir mesmo? Hein, Arthur? Acho que ele nem está me ouvindo, né? Já estou ouvindo. E... Pronto. Entrou. Tá ok. Tá bom. Vamos lá? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu queria comentar é sobre o Zeitgeist. Eu não sei se todos conhecem essa palavra alemã, mas ela tem a ver, uma tradução dela seria o espírito da época, o espírito do tempo, que são as características genéricas
que a gente vive nos nossos tempos, não é? E para falar sobre isso, eu queria passar algumas transparências. A primeira delas é a inteligência artificial. Eu acho que isso é um ponto que, né, nesse nosso tempo, vai ter uma predominância muito grande, vai marcar muito o nosso tempo, essa revolução tecnológica que é a inteligência artificial. E aqui a gente está, inclusive, acompanhando uma grande briga entre Estados Unidos e China para ver quem que vai predominar no domínio dessa tecnologia. Uma outra coisa desses nossos tempos é a miniaturização. Esse slide mostra um senhor dizendo 20 anos e eu consegui montar uma coleção com 4.000 discos. E a criança vira para ele e fala assim, toma aqui, tem mais 10.000 no meu telefone. Então, essa tendência de compartimentar, de miniaturizar muito as coisas. Um outro elemento que a gente vê é a robótica, né? Os robôs que realmente vão tomar muitos empregos, posições de trabalho, não é? Na próximo slide, eu tenho aí um endereço para um site dessa empresa, que é uma gigante de robótica, e que acabou de ser comprada pela Hyundai, e que eu acho que vale a pena depois vocês darem uma olhada. Vou saltar esse vídeo, mas vale a pena ver a agilidade e as possibilidades que a humanidade vai ter com os robôs, não é? Aqui, nesse vídeo específico, ele faz um parkour, ele faz um circuito com vários obstáculos, né? Os drones é outra grande revolução, não só na entrega de pacotes, de encomendas, mas os drones são muito úteis hoje em policiamento, ajudando na questão da segurança e até nas questões do campo. Hoje, os drones ajudam muito no agronegócio brasileiro. Os carros autônomos, essa empresa é a empresa do Google, que está trabalhando a questão do carro autônomo, e que, na verdade, é uma tecnologia que vai permitir muito mais coisa, não é? Por exemplo, o transporte de cargas. Imagina um navio saindo da China e vindo para o Brasil, totalmente carregado, mas sem nenhum tripulante. Hoje, navios autônomos, aviões autônomos e as aeronaves, não é? que vão para outros planetas totalmente não precisa ter tripulação, não é? Na seguinte, a gente vê uma imagem sobre internet das coisas, onde tudo vai estar conectado e sob o comando do ser humano. A próxima é a telemedicina, que cresceu muito nessa época da pandemia, e é uma revolução as possibilidades que a medicina tem com o remoto e o virtual. A próxima slide tem aí o resumo dessas todas que eu comentei, e lá embaixo ainda tem o GPS, a capacidade de armazenamento, que só aumenta, hoje você encontra iPhones com 1 tera de capacidade de armazenamento, e a velocidade de processamento, que é absolutamente gigantesca, não é? Que aumenta com 5G. Muito bom. Aí tem uma série de empresas que talvez sejam os ícones desse nosso tempo, não é? Na esquerda, a Apple, e na direita a gente tem várias. A Apple do iPhone, que revolucionou as comunicações, mas a Uber, que tem revolucionado a questão do transporte, da mobilidade urbana, o Airbnb, na questão do compartilhamento, não é, das moradias, que é um conceito muito forte de compartilhamento desse nosso tempo. Microsoft e Google, gigantes de tecnologia, Alibaba e Amazon, na questão da logística e do comércio eletrônico. TSMC é a gigante dos chips, e os chips estão cada vez mais velozes, não é? Facebook como rede social, Tesla para os carros e a Huawei,
que é a gigante do 5G e que também está envolvida em muitas polêmicas, né? Chegando no Brasil agora com 5G também. Muita razão para otimismo, mas também nós temos grandes desafios a serem enfrentados com tudo isso, né? Hoje a gente percebe que no planeta existe um mundo de ódio, de disputas, de rivalidades, os muros que são erguidos, né? Slogans como o Let's Make America Great Again, o medo do futuro, representado antes pelo Trump, pelo Brexit, agora pela pandemia, as crises humanitárias que a gente enfrenta. Também é preciso perceber que certas certezas hoje não têm mais sentido, não é o sentido que tiveram no passado. A gente vê uma pulverização de ideias, as narrativas que ficam se multiplicando, impressiona o fascínio de muitos países e de muitas populações por formas autoritárias que prometem entregar bons resultados. E a gente se pergunta como ser progressista, democrático e, ao mesmo tempo, enfrentar e ter posição firme em questões tão polêmicas, né? Para falar de mais 4 desafios, os políticos, que estão muito desconectados da sociedade, como que a gente vai lidar melhor com a força das mobilizações e as mensagens identitárias que todos os dias a gente acompanha, não há mais o predomínio de luta de classes ou da posição que cada um se encontra na sociedade, mas sim dos grupos, e dos grupos identitários, sobretudo. O movimento da sociedade em direção ao futuro, num contexto de agregar, incluir a todos, essa é um grande desafio. A revolução cultural, que às vezes é mais fácil a gente mudar a nossa cabeça do que as próprias instituições, não é? E a mídia tradicional sendo absolutamente substituída pelas mídias digitais, não é? E aqui eu lembro uma expressão que foi cunhada pela OCDE, a organização aí que reúne os países de grande poder econômico, não é? Que ela define o nosso tempo como volátil, incerto, complexo e ambíguo. Para falar um pouco das questões identitárias, a emancipação das mulheres, não é, cada vez mais presente, ganhando o mercado de trabalho, o que é muito bom, é muito importante. As questões das violências, dos abusos, não é, que estão sendo combatidos, as questões do racismo, cada vez mais presentes e cada vez mais presentes, inclusive na mídia, não é? Aqui a gente tem 2 capas de revistas, a New Yorker e o Rolling Stone, que são revistas, inclusive, de cultura pop e de muito apelo aos jovens, não é? A gente vê que os jovens abraçaram essas causas e estão carregando toda a sociedade junto com eles, não é? De novo, o George Floyd, não é? O caso dele nos Estados Unidos, que precipitou muito dessa discussão. As questões de gênero, essas são muito fortes hoje também, presentes nas escolas, tendo que ser lidadas com os professores. Essa é uma capa muito famosa da revista Nova Escola, em que ela estampava: vamos falar sobre ele, como lidar com um aluno que se veste assim, uma reflexão sobre sexualidade e gênero. É um tema muito importante. E esse slide que eu acho muito expressivo e que provoca muita reflexão, não é? A mãe pergunta: é menine ou menine? E o médico sorridente responde: é menine. Muito bom. Para então chegar na questão da educação, eu gostaria de passar um primeiro vídeo. E eu acho que esse é um vídeo que vale a pena a gente assistir com uma certa atenção, porque ele realmente mostra esse espírito do tempo que a gente está vivendo. A pandemia chegou nesse mundo VICA da OCDE, não é? Volútil, muito volátil, não é? E todo mundo teve que se organizar para viver nesse mundo. O mundo de trabalho passou
para as casas, para suas residências, e a mesma coisa aconteceu com os estudantes. No Brasil, o ensino básico não pode ser online, não pode ser à distância, e rapidamente as escolas tiveram que se adaptar porque não podia mais ter o ensino presencial por conta da pandemia. E esse é um vídeo que logo nos primeiros dias foi exibido numa escola aqui de São Paulo, para os pais e para os alunos, no sentido de mobilizá-los para continuar em frente, não é? Para seguir em frente, agora no mundo off, no mundo totalmente remoto. É um vídeo de mobilização, é um vídeo que mostra como que a sociedade e as escolas tiveram que se adaptar rapidamente. Então, vamos lá. Uma pandemia pode fechar um prédio, mas ela jamais será capaz de parar uma escola. E a razão é simples. Uma escola não é um edifício, uma sala, uma mesa ou uma lousa. Uma escola é uma ideia. Quando a vontade de aprender encontra a vontade de ensinar, aí existe uma escola. E essa é impossível de ser fechada. Uma pandemia pode deixar as pessoas dentro de casa, mas não suas ideias. Uma pandemia pode isolar prédios, salas de aula, bibliotecas, mas não pode frear o conhecimento. Uma pandemia pode bloquear fronteiras, estradas e aeroportos, mas jamais irá impedir que o aprendizado encontre os que querem descobrir. Se o medo é capaz de paralisar, o conhecimento é capaz de fazer o nosso mundo voltar a girar. É por isso que nada, nem mesmo a força de um vírus invisível, pode deter a força de quem quer aprender. Hoje, um novo Band está ganhando forma em nossas casas, computadores, smartphones e tablets. Esse novo Band nasce dentro de cada um de nós, com a nossa dedicação, esforço, com o nosso compromisso. Nesse momento, o planeta inteiro está mudando. Muitos dizem que ele não voltará mais a ser como era antes. Que assim seja. Afinal, se tem uma coisa que sempre uniu todos nós, foi o desejo de transformar o mundo. Band, 100% online, enquanto for preciso estar off. Esse vídeo, ele mostra que a tecnologia ela pode ajudar muito, que o mundo tem alterações, transformações gigantescas, mas esse vídeo ele também mostra o seguinte, que o mais importante são as relações humanas, a forma com que a gente corre atrás dos desafios, a forma com que a humanidade, não é? Ela se supera. Não tem a ver tanto com tecnologia, mas tem a ver com a natureza do ser humano, não é? E foi isso que aconteceu nesse ano e meio, e com muito sucesso em muitas situações, inclusive em boa parte do setor público. E essa nova topologia social que surge com essa sociedade em rede, ela traz uma nova dinâmica de relações e, consequentemente, de produção e criação. Eu queria falar um pouco sobre as empresas, famílias e escolas, nesse sentido. Como é que era no passado? É o que o primeiro desenho mostra, tudo centralizado. As empresas tinham um chefe, as famílias tinham o pai, as escolas tinham na sala o professor. O que a gente vive hoje na sociedade em rede? É o último desenho, a rede distribuída. As hierarquias, elas mudaram muito. Hoje, a família ela tem uma organização completamente diferente. Pais, filhos, eles têm uma dinâmica muito menos hierarquizada, mas muito mais baseada em conversa, argumento, convencimento e em escuta. A mesma coisa a gente fala das empresas, que não tem mais aquele chefe hierárquico como no passado. E as escolas. Hoje, a sala de aula
ela não é mais o primeiro desenho, mas o último. As escolas, cada vez mais, e esse é um futuro para elas, é de compartilhamento, onde os alunos constroem os seus conhecimentos com a ajuda dos professores. Então, na próxima slide, eu queria falar exatamente sobre esse ecossistema de aprendizagem. A gente tem aí um tripé. O que aprender, que é o currículo, o que vai ser ensinado e aprendido nas escolas, com quem aprender, e aí o papel dos professores, que vocês vão ver nos próximos slides, que o professor, cada vez mais, não é o detentor do conhecimento, não é a pessoa que tem aquele conhecimento enciclopédico, não precisa, isso está na internet, isso está nas redes. O professor ele não tem que deter toda essa enciclopédia de conhecimentos. O professor precisa ajudar os alunos a encontrar o seu caminho de aprendizagem, e estimular essa construção da aprendizagem. E o terceiro ponto é com o que aprender. A infraestrutura, como é a sala de aula. Ela não é mais, como a Andrea falou, de carteiras enfileiradas, com os alunos todos prestando atenção, mudos no professor. Hoje, a sala de aula tem uma nova arquitetura, onde os alunos ficam espalhados em grupos, em equipes, e conversando muito e trocando muito experiência. E tem um quarto elemento aí que eu acho muito importante, que é o papel da comunidade. A escola ela não pode ficar sozinha com esse tripé de o que, de com quem e com o que aprender. Mas a escola ela precisa ter o apoio e o acompanhamento da comunidade, os pais e a própria comunidade mesmo no entorno. Bom, no primeiro ponto do que aprender, hoje, mais do que nunca, é preciso conhecimentos e habilidades, conteúdos. Os alunos precisam ter conteúdos na matemática, na química, no português, na universidade, nas suas diferentes carreiras, mas as escolas, e cada vez mais se exige isso das escolas, e elas já estão sensibilizadas para o fato de que elas precisam desenvolver nos alunos atitudes e valores que os orientem para ações éticas e responsáveis. E também, não menos importante, a engenhosidade. É preciso despertar nos alunos a capacidade de inovação. Quem vai fazer as grandes mudanças no mundo são as pessoas. E, para isso, elas têm que ter um potencial de inventividade muito grande. Para isso, a gente precisa, no próximo, a gente precisa dar referências culturais para os estudantes, desenvolver senso crítico, eles precisam olhar criticamente o mundo que está ao redor deles, e eles precisam ter algo que é fundamental, que é a capacidade de argumentação. Ninguém ganha no grito, ninguém ganha na imposição. As pessoas e os estudantes, eles precisam aprender e serem envolvidos no desenvolvimento da sua capacidade de argumentação, de convencimento, e isso tem que ser feito com empatia, com escuta, com respeito. E isso tudo hoje é papel da escola. Uma outra questão que eu acho muito importante é que os alunos antigamente eram todos iguais, eram tratados como uma massa ali, onde o professor transmitia o seu conhecimento. Hoje, cada aluno tem o seu potencial, tem a sua identidade, a sua individualidade. Então, esse desenho é interessante, porque o professor ali está falando, para uma seleção justa, eu vou fazer o mesmo exame para todos vocês. Por favor, subam a árvore. E aí a frase é do Einstein. Todo mundo é um gênio, mas se você quiser julgar cada pessoa ou um peixe pela sua capacidade de subir numa árvore, o peixe provavelmente vai passar o resto da vida se achando um estúpido.
Então, isso é muito importante. Não podemos mais tratar todo mundo como igual. Os alunos, cada um tem a sua individualidade, o seu potencial e as suas questões de mundo, vamos dizer assim. Então, aqui é muito importante que as escolas passem, e muitas já estão trabalhando nisso, a gente vai ver alguns exemplos, nas questões mentais, intuitivas, emocionais e físicas dos alunos. Vocês veem que isso é um grande desafio para as escolas, porque se antes era só transmitir aquele conhecimento específico da matemática ou da história, hoje a sala de aula e a capacidade do professor tem que ser muito mais amplificada para dar conta de todas essas questões. E eu tenho e isso acontece desde a primeira infância. Então, voltando ali, a neurociência ajuda a compreender como funciona o aprendizado desde a primeira infância. E aqui o que eu quero dizer é o seguinte: existe hoje uma comprovação científica de que o cérebro ele tem um desenvolvimento próprio e que a gente tem mecanismos e formas de estimular esse desenvolvimento, que é basicamente no estímulo da criança, do jovem, adolescente e do adulto. Então, é um material do CDC, lá da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, que foi traduzido aqui por uma das fundações que mais trabalha a questão da primeira infância. Vou pedir para o Arthur passar o vídeo para vocês. Acho muito interessante ver como que isso se desenvolve no cérebro. Essa sempre é a pior parte, se vai entrar ou não, o vídeo. Vai sim. Volta lá para o começo, manda brasa. As experiências vividas pela criança durante os primeiros anos de vida têm impacto duradouro na arquitetura do cérebro em desenvolvimento. Os genes representam o diagrama a ser executado, mas as experiências moldam o processo que define se o cérebro formará uma base forte ou fraca para a aprendizagem, o comportamento e a saúde ao longo da vida. Durante essa fase importante do desenvolvimento, bilhões de células cerebrais, chamadas neurônios, enviam sinais elétricos para se comunicarem entre si. Essas conexões formam os circuitos que estabelecem a arquitetura básica do cérebro. Circuitos e conexões se multiplicam rapidamente e se fortalecem por meio do uso frequente. Nossas experiências e o ambiente em que vivemos determinam quais circuitos e conexões são mais usados. As conexões mais usadas se fortalecem e se tornam permanentes, enquanto as conexões pouco usadas desaparecem através de um processo normal chamado poda. Circuitos muito usados criam vias expressas para os sinais elétricos percorrerem as diversas regiões do cérebro. Os circuitos simples se formam primeiro, constituindo a base sobre a qual os mais complexos serão formados depois. Através desse processo, os neurônios formam circuitos e conexões fortes para emoções, habilidades motoras, controle do comportamento, lógica, linguagem e memória. Tudo isso acontece durante os períodos iniciais do desenvolvimento. Com o uso repetido, os circuitos se tornam mais eficientes e se conectam mais rapidamente às outras áreas do cérebro. Embora se originem em áreas específicas do cérebro, os circuitos são interligados. Não se pode ter um tipo de habilidade sem as demais para complementá-la. Como na construção de uma casa, tudo está conectado, e o que vem primeiro forma a base para o que virá depois. Vamos colocar o terceiro vídeo agora, Arthur, e aqui fazer, então, esse comentário, né, de que é preciso estímulo. O jovem e a criança, principalmente, ela não aprende sozinha, ela aprende estimulada. Tem experiências que mostram, por exemplo, colocar uma criança na frente da televisão para aprender espanhol. Ela não aprende,
porque não tem troca, não tem ação e reação. Então, o estímulo é muito importante. O professor na frente da sala de aula, só falando e os alunos só ouvindo, é uma perda muito grande de estímulo e dessa dinâmica de ação e reação que ajuda o aluno a fortalecer, ao jovem, né? A fortalecer as conexões cerebrais. E aqui é o contraponto, é o estresse tóxico, é quando você submete a criança a situações de muita pressão, ou o jovem ao bullying, à violência doméstica, e às vezes até um pai que é muito severo, não é? Um pai que acha que ser disciplinador é muito bom. Tudo isso pode trazer um estresse tóxico que não é só uma questão psicológica, mas é uma questão que altera as conexões cerebrais. É físico. Você muda as características do cérebro de uma pessoa quando você não faz o tratamento positivo, vamos dizer assim. Então, vamos ver esse que eu acho bem interessante. Aprender a lidar com o estresse é uma parte importante do desenvolvimento saudável. Quando vivenciamos a experiência do estresse, o sistema de resposta ao estresse é ativado, o corpo e o cérebro ficam em alerta. A adrenalina toma conta e os batimentos cardíacos aumentam, bem como os níveis de hormônios de estresse. Quando o estresse é aliviado em pouco tempo, ou a criança recebe apoio de um adulto acolhedor, a resposta ao estresse desacelera e o corpo rapidamente volta ao normal. Em situações severas, como abuso e negligência contínuos, ou quando não há um adulto acolhedor para amortecer os impactos do estresse, a resposta ao estresse continua ativada. Mesmo quando não há dano físico aparente, a falta prolongada de atendimento por parte dos adultos pode ativar o sistema de resposta ao estresse. A ativação constante de resposta ao estresse sobrecarrega os sistemas em desenvolvimento, como consequências sérias e duradouras para a criança. Isso é conhecido como estresse tóxico. Ao longo do tempo, ele resulta num sistema de resposta ao estresse permanentemente em alerta. Nas áreas do cérebro dedicadas à aprendizagem e ao raciocínio, as neuroconexões que formam a arquitetura do cérebro são mais fracas e em menor quantidade. A ciência mostra que a ativação prolongada dos hormônios de estresse na primeira infância pode reduzir o número de conexões neuronais nessas regiões importantes do cérebro, num período em que as crianças deveriam estar desenvolvendo conexões novas. O estresse tóxico pode ser evitado se assegurarmos que os ambientes nos quais as crianças crescem e se desenvolvem são acolhedores, estáveis e estimulantes. Obrigado. Bom, com isso, eu acho que são conceitos muito importantes, não é? Que é o conceito do estímulo à criança, ao jovem, de muito estímulo, de muita participação, da ação e reação, não é? E também como é prejudicial a ambientes tóxicos, não é? Bom, por conta desses achados científicos, foram desenvolvidas várias técnicas chamadas metodologias ativas para aumentar a participação dos alunos no seu desenvolvimento, vamos dizer assim, pedagógico, não é? Então, eu listei aí 8, tem muitas outras. A gamificação é quando você pega toda a experiência dos games, dos jogos, né, que os estudantes gostam tanto, os adolescentes gostam tanto, e é trazer aquelas técnicas de envolvimento que os games fazem com jovens, mas para passar conhecimento, não é? Para fazer com que eles aprendam conhecimento com muita participação, como quando eles fazem as brincadeiras lá nos games, né? A sala de aula invertida é aquela onde o aluno estuda a matéria antes e ele vai para a aula para discutir com o professor as dúvidas que ele teve. Então, não é mais uma aula expositiva, mas é uma aula em que ele tem mais interação com o professor.
A rotação por estações de aprendizagem, o aprendizagem entre pares, tem a ver com grupos de alunos trocando aprendizagens entre si. Então, você faz uma dinâmica que o professor é só um facilitador desse aprendizado, das dinâmicas que se estabelecem entre os alunos. Você tem a aprendizagem baseada em problemas, que você coloca um problema para os alunos. Tem uma aula muito interessante que eu vi outro dia que tem a ver lá com o CSI, aquela série americana, que é um crime que foi cometido, é colocado esse problema e os alunos têm que ir discutindo e vendo questões de biologia, questões de matemática, de impressão digital e tal, e aí eles vão resolvendo o problema. Ou aprendizagem baseada em projeto, que é diferente. Vamos desenvolver um carro, vamos desenvolver um objeto, isso é essa aprendizagem baseada em projetos. A cultura maker, que eles fazem, eles constroem, tem muita maquete nisso, mas também tem muita, hoje, a impressora 3D, e o storytelling. Se o cultura maker ele constrói com as mãos, com as ideias, o storytelling ele tem que criar histórias. Ele tem que, por exemplo, um episódio da geografia, da biologia, da história, ele tem que contar, descrever, ele tem que mostrar. Ele é que vai contar aquela história. Um outro que a gente tem usado muito no Brasil é o STEAM. O STEAM ele integra áreas e se baseia em projetos. A palavra é um acrônimo em inglês para Science, Technology, Engenharia, Artes e Matemática. Então, é uma disciplina, o aluno vai para a aula de STEAM e na aula de STEAM ele vai ter esses 5 conceitos misturados e construídos e ele vai aprender muito com isso, não é? A gente vai ver um exemplo prático daqui a pouco. Bom, a outra questão são as questões da diversidade. Hoje, a escola que passa o conhecimento, ela também tem que ser uma escola cada vez mais respeitosa e inclusiva. Então, na próxima transparência, as grandes tendências, nos anos 60, os jovens, eles lideraram todo aquele movimento de liberdade sexual, a pílula anticoncepcional, né? Nos anos 90, jovens escolas se envolveram muito nas questões de meio ambiente e talvez nesses anos que a gente está vivendo mais recentemente, desculpa, é a diversidade e a inclusão que está mais debatida. Aqui está muito claro nas escolas e nas relações entre os jovens que, com o valor de aprender no topo dos nossos valores, quer dizer, a escola está ali para que você se desenvolva como ser humano, não é? Não tem a menor importância qual a raça, a opção sexual, a altura, o peso, seja lá o que for. Isso passa a ser secundário na ordem das coisas. Um outro fato é que todos nós vamos aprender sempre, né? A educação do futuro é uma educação permanente. Até a nossa Lei de Diretrizes Básicas da Educação, recentemente, adicionou um artigo que ela diz que as pessoas têm direito à educação pela vida toda, não é só durante a vida, vamos dizer assim, do ensino básico, do ensino superior, não é? E para você desenvolver essa maturidade, não é? Essa longevidade, você não pode ser um indivíduo fechado em si mesmo. Quer dizer, o indivíduo autônomo é importante, a educação falou muito de autonomia do estudante, mas hoje
a educação também trabalha muito habilidades socioemocionais que vão dar a interdependência. As pessoas dependem umas das outras. E isso os alunos precisam incorporar logo quando estão também estudando nas escolas, porque isso vai fazer muita diferença para eles, inclusive ao longo da vida. O exemplo do poder público. Agora a gente já está indo um pouco para o final, e eu queria colocar em casos muitas dessas coisas que a gente falou conceitualmente até aqui, não é? Dar exemplos. Então, no poder público, a primeira boa notícia é que nós avançamos muito no Brasil. A gente tinha um nível de analfabetismo gigantesco no Brasil, e a gente venceu isso. Hoje, os casos são poucos, ainda existem, precisam ser combatidos, mas caiu vertiginosamente. A outra questão é a universalização. Toda criança hoje está na escola. Nós temos 99% das crianças e adolescentes dentro das escolas. Então, o atendimento foi garantido. A gente também conseguiu garantir um regime de colaboração entre os entes federativos, Estado, municípios, o governo federal. Hoje existe uma repartição, uma divisão de responsabilidades, e cada vez mais cada ente federativo está assumindo as suas responsabilidades, principalmente os municípios, que aqui em São Paulo a gente tinha 34 municípios que tinham ensino básico em 1995. Hoje, quase que a totalidade dos 645 municípios pegaram os alunos e instituíram escolas de educação básica. Então, você vê que quando a criança está no município, está mais próxima da comunidade, a escola é muito melhor. E a gente conseguiu esse avanço no Brasil. Maior escolarização. Antigamente, as mulheres estudavam uma média de 2 anos ou 3 anos. Era esse o nível de escolarização das mulheres no Brasil. Hoje, o nível é muito maior. A queda na defasagem idade série também. Você tinha meninos de 15 anos fazendo séries do ensino fundamental que ele deveria ter feito com 9, 10 anos de idade. Então, hoje, a maioria dos estudantes está na série correspondente à sua idade. E isso é muito importante, a defasagem idade-série ser eliminada. E, para isso, o Brasil fez todo um aparato institucional. A própria LDB, que eu me referi, o Fundef, o Fundeb, que é uma forma de financiamento da educação no nosso país, a Base Nacional Comum Curricular, o novo ensino médio. Ontem mesmo, a gente lá no Conselho Estadual da Educação teve uma apresentação da Secretaria sobre o novo ensino médio que está sendo colocada na rede estadual de ensino, com 1 milhão de alunos a rede tem. Na primeira série, são 1.050 horas por ano de ensino. Isso dá 5 horas por 200 dias, não é um pouquinho mais. Muito bem, 900 horas serão de formação geral básica na primeira série, 150 horas já de itinerários formativos que envolvem questões ou profissionais de trabalho ou essas questões que a gente se referiu agora há pouco, de comportamento, de desenvolvimento ético e assim por diante. Na segunda série, aumenta para 450 horas esses itinerários formativos, e na terceira série, 750 horas. Ainda se trabalha as disciplinas, mas com um enfoque diferente, um enfoque muito mais ligado ao cotidiano, ao dia a dia dos alunos. Aqui a gente tem um exemplo, é um aprofundamento em ciências humanas, e o nome desse é No Mundo, Tudo Está Interligado. E aí você tem as aulas semanais e os componentes: ciência, tecnologia e ética, as transformações do espaço geográfico da sociedade, cultura e sociedade, oficina de produção textual e oralidade. Então, isso, volto a dizer, rede estadual de ensino, rede pública de ensino. Na outra, são os itinerários formativos. Eles podem ser só em linguagens, em matemática, em ciência da natureza,
ciências humanas, são esses os 4 itinerários básicos, ou numa composição de 2 deles. Aqui são alguns marcos também normativos, né, que eu acho muito interessante, importantes para dar que estão garantindo essa nova escola do futuro, né? Então, por exemplo, essa deliberação aqui de São Paulo, ela dispõe sobre a inclusão do nome social nos registros escolares das instituições públicas. A gente recebia, olha que bacana, que interessante, pais que se dirigiam à escola e diziam: olha, o meu filho Mário, ele vai na escola, mas ele quer ser chamado de Regina, ou a menina que queria ser chamada de João, por toda essa questão de gênero, de identidade e tal. Muito bem. O professor, o menino ia vestido de menina, ele era uma menina, ele se reconhecia como uma menina, mas quando ele chegava na escola, o professor continuava chamando pelo nome do RG, João, por exemplo. Existe hoje uma norma, toda uma legislação que permite, claro, com a aprovação dos pais, tem uma série de circunstâncias, mas a inclusão do nome social nos registros sociais, isso para aumentar o quê? A inclusão de alunos, para deixar a escola mais inclusiva. Uma segunda deliberação que eu queria me referir é a de educação especial. As crianças, antigamente, elas que possuíam a necessidade de uma educação especial, tem algum problema como uma síndrome, uma coisa assim, uma criança autista, todas elas eram segregadas em escolas especiais ou em salas especiais. Hoje, a tendência da educação é dispor essas crianças com outras crianças, na sala comum, integrar com as outras crianças. Isso é bom para elas e isso é bom também para as crianças que não são especiais, mas que precisam aprender a conviver, a respeitar e a entender que no mundo existem crianças especiais que precisam de cuidados. Uma terceira é sobre a avaliação de alunos. A avaliação, as provas, não devem ser para excluir o aluno da escola, não deve ser para reprovar o aluno, mas uma avaliação ela precisa ser feita para avaliar o que o aluno tem dificuldade para fazê-lo vencer essa dificuldade. A avaliação, a prova, é para detectar os problemas que ele está enfrentando e ajudá-lo a corrigir para ele poder seguir em frente, para ele ir em frente. Não é para segurar, não é para reprovar. E aqui eu queria dar 2 exemplos de como o setor privado está lidando com todos esses conceitos. O primeiro deles é de metodologia ativa, de alunos construindo o seu conhecimento. A gente está quase no finalzinho, vamos só ver mais esse e outro vídeo. Brainprozone é uma maratona de criatividade que os alunos criaram para que eles pudessem ocupar o nosso espaço durante um final de semana e pensar em soluções para problemas que eles traziam para eles mesmos. O Brainprozone começou de uma iniciativa minha. Eu sempre fui muito estudiosa porque eu tinha muito sala de aula, mas senti um pouco de falta de atividades extra. Esse ano a gente está chegando com o tema de mobilidade urbana. Então as ideias estão vindo de jovens que querem entender o conceito de mobilidade urbana, não só necessariamente utilizando os patins ou as bicicletas. Eu estou ansioso, vamos ver o que vem por aí.
projetos que eu achei bem interessante, meio que um GPS para o deficiente visual, e a partir desse programa que você tem no seu celular, você programa sua ida para casa. O que mais me surpreendeu foi um foco grande em meios de transporte que não são terra. Eu vejo isso acontecendo já em grandes empresas. Precisam de soluções rápidas, de ideias inovadoras. Eu acho impressionante essa maturidade que esse projeto traz para eles nesse final de semana. Para uma escola fornecer tecnologia e te dar liberdade para trabalhar com essas tecnologias é fundamental. A última etapa é uma apresentação. Eles têm que apresentar para uma banca. Você não está ensinando o que cai no Enem, mas você está preparando as crianças para o mundo. O Bem Prozone nasceu como uma iniciativa dos alunos, não entender a escola como algo que só reproduz conhecimento, mas sim uma escola que produz conhecimento e produz coisas novas. Eu acho esse vídeo bacana porque mostra na prática, não é concretamente, que não é uma ideia, mas é algo que realmente está acontecendo nas escolas. E eu queria dizer que não é só nas escolas particulares. A escola pública, ela tem tentado trabalhar essas questões com muitos alunos também. Eu acho até que vale a pena, numa nova rodada aí desse ciclo, Andréa, de repente, você trazer a experiência da escola pública. Tem até uma professora de uma escola municipal que concorreu ao prêmio de melhor professora do mundo exatamente por fazer um trabalho de metodologia ativa. E agora, para terminar, um outro vídeo que tem a ver com convivência, como preparar a escola para um exemplo prático de como a escola pode conviver melhor e fazer com que os alunos convivam melhor. Eu acho que eu quis participar das equipes de ajuda para tentar ajudar algumas pessoas ou ajudar as pessoas a ajudarem pessoas. Os objetivos desses eventos é reunir a comunidade inteira do Band para espalhar o bem. A gente fala sobre o bullying, a gente fala sobre convivência positiva. É porque eu não sabia que a gente ia aprender essas coisas. Aprendemos diversos meios de como conversar com alguém de uma forma mais apropriada. Dar um primeiro olhar, ver como a pessoa tá. A gente tenta conversar, sentar do lado uma vez, chegar um pouco mais perto da pessoa. Mediando junto com o grupo, a gente pensa em estratégias para, de fato, se conectar com esse aluno e conseguir ajudá-lo. A gente usa uma pulseirinha azul. E tem algumas palavras escritas, que é respeito, confiança e empatia, que não são nossos valores. Eu vejo os alunos muito mais preocupados em observar o outro, em escutar o outro. A formação que eu tive na equipe de ajuda ajudaram amigos meus próximos a resolver problemas. Tem sempre um aluno da minha idade, às vezes da minha sala. Eu tô com um problema, por favor, me ajuda aqui. A gente tá sempre lá pra poder ajudar. Não tem nada que eu goste mais do que receber uma mensagem dizendo: nossa, Ju, você realmente me ajudou muito naquele dia. Mover as pessoas pra se colocarem em situações melhores, eu acho que isso faz toda a diferença. É um trabalho que vale a pena e que traz muitos benefícios para a escola. No se nota que es un trabajo bien elaborado, muy avanzado ya, y una escuela que hace eso es una escuela que cree en los alumnos. Muy positiva la experiencia que ellos tienen, que se sienten mejores, que aprenden mejor. A gente, como escola, tem um marco de que isso é valor para a gente, para todo o grupo. Não só para os alunos, mas para os professores, para a direção, para os funcionários. Que eles não parem por aqui, que eles possam avançar influenciando outras pessoas. Eu acho que um aluno está aqui para espalhar empatia, confiança, respeito, e que a gente vai estar sempre disposto para ajudar os filhos de vocês. Obrigado, Arthur. Então é isso, Andréa. Desculpa aí a confusão no começo, mas foi um prazer muito grande trazer essas reflexões aí para o teu ciclo de palestras. A gente não está te ouvindo. Aqui. Oba. Voltou. Muito obrigado, Bernardo, pela oportunidade
E ouvindo, né, a gente pensa, nós da geração de 50 ou 60, vamos dizer, de que sofreu bullying dos professores durante o colégio o tempo inteiro, porque era aquilo, a classe tinha elefantes, pardais e cachorros, mas todo mundo tinha que falar a mesma língua e entender a mesma coisa. E é engraçado você olhar os currículos antigos, porque você ia definir se você ia para ciências exatas ou humanas já com 15, 16, 17 anos. Pequenininho, você era obrigado a entender, tirar 8 em matemática, fosse bom ou não fosse bom. O peixe tinha que subir a árvore. O peixe subia a árvore na mara. E se não subisse, apanhava em casa. Então, que bom que tudo isso evoluiu, porque realmente eu tenho convicção, eu sempre falo, não tenho nenhum problema em dizer isso, que eu fui um aluno fui um mau aluno. Fui bom no ciclo do primário, depois no ginásio não fui bem, mas não porque eu detestava essa obrigatoriedade da escola de você ter. Primeiro, tem que ser bom em tudo. E segundo, você tem que estudar do jeito que era. Então, eu vejo hoje muita gente, interessante, aí muito nessa questão, aí por causa da questão ideológica. E a gente ouve essas frases das pessoas, não, escola tem que ensinar matemática, história e geografia. É disso que eu sairia correndo hoje. Acho que até que tem que ensinar também isso. Mas esse era o nosso currículo, né? Que tinha o professor que ditava geografia, você decorava os afluentes do Amazonas e decorava bem, porque a minha mãe até hoje, com 90 anos, ela que fez Sacré-Cœur, ela repete os afluentes do Amazonas com precisão, né? Que no fundo tudo bem, também acho até importante, mas quando a gente vê essas metodologias ativas, e aqui na faculdade a gente tem visto o Wilson, por exemplo, e vi no INTELI, outro dia estava vendo essa ideia com o Roberto Salute, dessa ideia do INTELI, que o aluno aprende todas as matérias num case, e não por matéria. E sim, é um caso onde nele estão incluídas todas as matérias, que é o que a gente, como aluno, sempre fala, né? Quando você aprendia trigonometria, você perguntava, para que eu vou usar isso daqui um dia? Nunca mais vou ver isso na frente. E, de fato, não vai ver. Você não vai sentar e ficar fazendo trigonometria todo dia. Mas num case você pode ver. Então, os casos te dão a importância relativa das matérias. E você, aluno, vai escolher uma faculdade ou uma profissão que tenham casos que te interessem. Então, é uma coisa meio natural. Aí o aprendizado. Eu vou passar para o Wilson. O professor Wilson vai fazer as perguntas que têm mais a ver com a educação, para um especialista como o Hubert, que nos dá aqui o prazer de ouvir. Obrigado, André. Bom, Hubert, eu quero te parabenizar pela palestra. Você sabe que educação é a minha paixão, é a paixão da minha família, e igualmente o professor Roberto Macedo, que é um educador há mais de 40, 50 anos, e sua palestra foi uma delícia, Hubert. Parabéns mesmo. Acho que nós todos aqui nos deliciamos com os teus ensinamentos e esses pensamentos e essas reflexões que você trouxe, tá? Tem um aluno nosso, Hubert, o William Silva, que ele pergunta sobre a questão da privatização da rede pública de ensino, tá? Ele quer saber a tua opinião no sentido de que se nós privatizássemos a rede pública, se ela não se equipararia à rede privada. E eu pego um gancho nessa pergunta do nosso aluno William, sobre qual é a tua opinião em relação àquele sistema de vouchers, né, na qual o governo ele privatiza a rede pública, então todo o ensino se torna privado e ele passa a distribuir cheques, né, digamos assim, títulos de crédito para que os cidadãos possam, então, com esses títulos de crédito em mãos, possam, então, escolher as escolas particulares nas quais eles pretendessem estudar. Qual que é a sua opinião, então, sobre a privatização e depois o que você pensa sobre o sistema de vouchers?
Olha, Wilson, minha formação, eu estudei em escola pública, estudei em faculdade pública e fui atuar como professor numa escola privada. Em 95, o governador Mário Covas me convidou para ter um cargo na Secretaria da Educação do Estado. E eu vou te confessar uma coisa, eu cheguei naquela Secretaria da Educação Estadual cheio de preconceitos, achando que uma pessoa vinda da iniciativa privada ia saber tudo e ensinar tudo. E eu estava vindo numa bela escola privada, muito competente e tal, a escola. Bom, foi um choque de realidade. A educação pública é totalmente diferente da educação privada, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E mais, ela reúne muitos alunos. Para se ter ideia, hoje, apenas 20% dos alunos estudam em escolas particulares, 80%. É uma quantidade gigantesca está em escolas públicas. E eu volto a dizer, eu descobri pessoas muito valorosas, diretores de escola, supervisores de ensino. Supervisores são uma nata, é uma elite da educação pública no Brasil. Não é? Então, eu acho que o que a gente tem que fazer não é privatizar o público, no caso da educação. Educação é uma atividade do Estado para a maior parte da população que nunca vai conseguir pagar uma escola particular. E as escolas particulares não têm prédios suficientes também para a gente colocar todos da escola pública na escola privada. O que a gente precisa fazer é melhorar a escola pública. E dá para fazer, é possível fazer. No Brasil, a gente tem muitos exemplos de que está acontecendo isso, não só em São Paulo, no Ceará, em Pernambuco. Então, eu sou contra a ideia de privatizar o público. A gente tem que melhorar e seguir os bons exemplos. Com relação ao voucher, eu acho que é uma boa experiência. A gente pode, em algumas regiões mais críticas, que você não consegue, inclusive, construir uma escola pública, ter professores, mas que, de repente, tem uma escola particular, dar um voucher para o aluno não deixar de estudar faz sentido. Mas, eu volto a dizer, como a gente só tem 20% de particulares, a gente não conseguiria pegar todos os 80% que estão em público, não tem nem equipamento, prédio, nada disso para dar essa vazão. Perfeito. Eu concordo com você, viu, Hubert? Só fazendo um parênteses aqui de que eu concordo. E também, assim, se você parar para pensar, será que haveria um apetite por parte do mercado para se privatizar 80% do ensino brasileiro? Também há essa pergunta. Provavelmente não. Provavelmente não, né? Não seria tão simples assim. Outra pergunta que foi formulada aqui pelo Valdemar, ele fala o seguinte, que as escolas, em geral, elas dão atenção para o desenvolvimento de inteligências linguísticas e matemática. Mas existem todas as outras que são também fundamentais. Então, qual é a importância do ensino, digamos, desse conhecimento lúdico, das artes, da música, do teatro? E aqui, Hubert, eu vou até também fazer um adendo, né, pegar um gancho nessa pergunta muito bem formulada pelo Valdemar, de que eu costumo dizer o seguinte, eu acho que o André concorda comigo, porque o André ele é um grande entendedor de arte, de cultura, e eu acho que o ensino nas escolas desse conhecimento mais lúdico, tá? Ele desembrutece as pessoas. Tá? Eu noto de modo geral, Robert, que as pessoas elas estão tendendo hoje em dia a um conhecimento muito efêmero. É uma coisa muito líquida das coisas. E o conhecimento lúdico, artístico, de cultura de modo geral, torna as pessoas interessantes, né? E, na verdade, desembrutece as pessoas. E isso é uma coisa muito importante. E eu acho, sim, de fato, que está faltando ao ser humano de hoje, isso não é somente no Brasil, não. Isso é no mundo inteiro. Está faltando isso que eu chamo de repertório. As pessoas precisam ter repertório na vida. Saber falar de cultura, de literatura, de arte, de cinema, de teatro, e isso, de modo geral, falta. Eu acho que o cidadão do passado,
o ser humano daquelas décadas que você mencionou ali, da Revolução Cultural dos anos 60, 70, 80, tinham mais isso. Os jovens de hoje eles têm muita dificuldade em ler um clássico da literatura, ler um Shakespeare, um Machado de Assis. O que você pensa sobre isso, Hubert? Olha, Wilson, a pergunta é muito boa e eu concordo totalmente com você. A matemática é importante, as exatas são importantes, elas ajudam muito a gente até melhorar como ser humano, mas é claro que quando você vai para atividades lúdicas e para disciplinas como filosofia, sociologia, história, você alcança uma outra dimensão, não é? Da tua capacidade de se relacionar, de argumentar, de ouvir. Exato. E essa é a tendência da sociedade em rede, em que as hierarquias não existem mais, mas o que existem são pessoas interdependentes e que precisam saber se comunicar, não é? E saber viver essa vida, até porque vão viver muito tempo, não é? Então, em algum momento, hoje, em algumas cidades na Itália, o André deve conhecer isso melhor do que eu, a longevidade é incrível. As pessoas vivem mais de 100 anos. Por quê? Porque elas se relacionam muito. Elas têm um tipo de convívio lúdico. Semanalmente se encontram para tomar um vinho, ou para ir a um cinema, ou para fazer uma caminhada. E isso tudo gera aprendizado, gera qualidade de vida e gera conexões mais fortes e mais respeitáveis, que é o que o mundo precisa. Gera vontade de viver. E o próprio André, enquanto secretário de Cultura, a gente já conversou sobre isso, Hubert. O André me contou o seguinte, que quando ele foi secretário, ele fazia questão de pegar, por exemplo, a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, né, que até então só se apresentava em grandes salas de concerto, e levou isso para comunidades carentes, para alunos de escolas públicas, e isso, na minha visão, é o que promove esse desenvolvimento social e que gera repertório para as pessoas. Levar cultura para as pessoas é um fator de transformação social, não é? E minha última pergunta, Hubert, é o seguinte. Na minha visão, até mesmo pela questão da moral cristã, que está muito presente isso na educação como um todo, né? Eu digo isso com tranquilidade porque eu sou cristão, sou católico, e todos que me conhecem sabem disso, mas eu acho que essa ideia da moral cristã de que enriquecer é pecado, de que essa reserva muito grande que há no trato com o dinheiro, entende? Isso gerou no Brasil uma dificuldade muito grande por parte das escolas de ensinar para o jovem empreendedorismo e gestão financeira, que são coisas muito importantes. Eu sei que no Bandeirantes isso é tratado com muito carinho, né? Com muito cuidado. Então, eu te pergunto o seguinte, se você vê, Hubert, no curto ou no médio prazo, as escolas se dedicando a esses dois assuntos, empreendedorismo para as crianças, para os jovens, e gestão financeira. Olha, Wilson, eu acho muito importante. E acho que tem muitas escolas que já estão trabalhando nessas questões. Empreendedorismo entra um pouco naquilo que eu chamei ali atrás de inventividade, criatividade. O empreendedor, ele pode ser um grande cientista, não é? O cientista não deixa de ser um grande empreendedor. E também hoje, quando a gente fala que 80% dos alunos estão na escola pública, a gente está dizendo o seguinte, quem está saindo para toda essa área de serviços, por exemplo, são alunos predominantemente da escola pública. Então, se eles vão trabalhar no comércio, nas lojas, nos shoppings, nessas outras atividades de serviço, como a própria educação, a próprio restaurantes, eles têm que ter um preparo, eles têm que estar preparados para essa prática, vamos dizer assim, do dia a dia. E eu defendo, como você, que as escolas elas trabalhem essas questões, elas estimulem essas questões dos jovens e elas preparem os jovens. É claro,
aqui no ensino médio, eu acho muito bacana essa ideia do jovem também escolher o que ele quer estudar. E o que a gente está percebendo? Muitos querem estudar exatamente esse tipo de coisa, como empreendedorismo. Perfeito. Bom, gente, queria agradecer, Hubert, muito a sua disponibilidade, né, de ter feito essa palestra para nós, que vai ficar aqui no site da Faculdade de São Paulo, vai ficar também no nosso centro de estudos, deve ficar também na Associação Comercial, depois a gente vai divulgar, mas eu acho que foi extremamente útil e importante essa sua fala, porque ela vem justamente fechar e mostrar caminhos que nós devemos seguir se quisermos acompanhar o desenvolvimento da sociedade contemporânea, que a pandemia só nos fez abrir os olhos para a velocidade com que essas transformações estão acontecendo. E, efetivamente, se a educação forma, a cultura transforma, e elas têm que andar juntos. Isso faz parte do ser humano contemporâneo. Hoje, eu acho que não existe mais o cara que é bom só em matemática, as pessoas inteligentes. O ser humano inteligente é aquele que é completo, que tem essa formação humanista e científica geral, mesmo que meio superficial, mas que seja mais no geral. Muito obrigado, Hubert, a você, à Faculdade de Comércio, professor Wilson, professor Roberto, ao Alfredo Cotati, presidente da Associação Comercial de São Paulo, da Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo. Nosso muito obrigado. Encerramos aqui hoje esse ciclo de palestras. Eu que agradeço, André, e agradeço também a audiência. Já vou deixar você falar. Oba. Achei que você ia me cortar. Eu quero que você faça a sua fala. Eu quero aqui agradecer realmente ao Alfredo Cotati pelo entusiasmo, prestígio e tal, de nos dar a oportunidade de mostrar expoentes de cada uma das áreas, né, dando o seu depoimento sobre para onde os caminhos estão sendo apontados. Hubert, por favor, a sua palavra final, e já agradeço aqui a audiência de todos. Muito obrigado. Fala, Hubert. Eu que agradeço você e o professor Wilson, um privilégio enorme. E nesse período aqui que eu assisti todas as palestras, né? Foi um prazer enorme conhecer melhor o Wilson, o trabalho da FAC, que é um trabalho incrível, o Alfredo Cotati, que é uma pessoa, inclusive, muito gentil, muito simpática, e está fazendo um grande trabalho. Então, para mim, foi um privilégio poder conviver esse tempo com todos vocês. E hoje, na palestra, trazer algumas reflexões. A gente não tem nenhum tipo de pretensão de ter verdades absolutas, não é, Andréa? Mas o fato é que reflexões nos ajudam a abrir a cabeça, a pensar diferente. E eu gostei muito de fazer esse exercício hoje aqui com vocês, gostei muito das perguntas e fiquei muito feliz aí com a audiência, inclusive de alguns amigos muito queridos. Agora vi aí uma mensagem do Emerson também. Então, quero agradecer realmente, de verdade, o privilégio de estar com vocês. Obrigado, Hubert. Agradeço também, obviamente, ao nosso grupo de curadores, professor Francisco Luna, professor Adroaldo Moura da Silva, professor Roberto Macedo, professor Hubert Alqueres, e passo, então, a palavra ao professor Wilson, diretor-geral da FAC. Muito obrigado, gente. Hubert, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Quero agradecer ao André por essa parceria tão exitosa, porque eu tenho certeza será a semente para um projeto ainda maior aqui na nossa Faculdade do Comércio de São Paulo, com o apoio da Associação Comercial de São Paulo e da FACESP, que é a Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo. Inclusive, falando em FACESP, eu quero encerrar o nosso ciclo com uma frase que veio agora aqui no nosso chat, da nossa aluna Márcia Zaidan, do nosso polo da Faculdade do Comércio de Mococa, lá na divisa com Minas Gerais. Ela cursa Gestão Comercial, ela escreveu aqui: parabéns, FAC-SP, pela realização do ciclo de palestras. A educação é a nossa salvação e a nossa esperança. Assim a gente termina o nosso ciclo de palestras.
Um grande abraço, muito obrigado, Hubert, muito obrigado, André, e nos vemos no próximo ciclo. Obrigado.